meditando na letra do louvor, eu também estou contente e louvo a Deus pelo momento de oração que temos passado e sentido aqui a presença do Senhor. Louvo a Deus, irmãos, por este culto de oração. Os irmãos já conhecem, né? A novidade eu estar por aqui, né? Então os irmãos já sabem que eu costumo dizer que um relacionamento ele sobrevive de diálogo, né? E um diálogo ele é construído, claro, pelas duas partes. E aqui nesta oração nós temos a oportunidade de estarmos falando. E quando meditamos na palavra de Deus, a lemos, temos a oportunidade de ouvir Deus falar conosco. Então o crente que está envolvido, o crente que está preocupado não só em ler, mas em orar, certamente será agraciado por Deus. Eu quero louvar a Deus, inclusive fazer menção do Lenilson. Isso é uma bênção ali em H menor 5, a gente está sempre lá perreando ele na escola dominical. Amém? Meus irmãos, mas sem mais delongas, eu gostaria de, os que quiserem abrir novamente as suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, eu gostaria de nesta noite vos trazer uma reflexão da parte do Senhor neste texto maravilhoso. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, está escrito. Poderia deixar de agradecer a Carlinhos pela confiança e também a presença, né, do meu dirigente da escola, né? Então, irmãos, falando de Bíblia, irmão, tem que mencionar o dirigente da escola, né? 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Meus queridos irmãos, esse texto aqui eu considero um dos textos mais interessantes da Bíblia, porque nós temos aqui um misto de sentimentos. Nós temos aqui a alegria da chamada, da vocação. Nós temos aqui a alegria ou o início, não é, da história de um chamado impressionante, não é? Jesus fora chamado ou era conhecido como filho de Davi, não é? E aqui nós encontramos o início da chamada de Davi. Mas por outro lado encontramos também aqui nesse texto um momento muito triste. O texto não começa com algo muito alegre. Deus está falando com o profeta Samuel e dizendo a Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Até quando você vai ter pena de Saul? Glória a Deus. Irmãos, vejam bem, Saul fora escolhido por Deus. Saul fora eleito pelo Senhor para ser o primeiro rei de Israel. Algumas pessoas acham que o fracasso na chamada de Saul decorria de uma escolha humana. Na verdade, o povo rejeitou o regime teocrático, onde Deus era quem governava o povo, e escolheu o regime monárquico. O povo queria um rei. No entanto, quem escolheu o rei foi Deus. Deus disse a Samuel: vá até tal lugar e unja aquele que eu vou te mostrar. E Samuel foi lá e ungiu o rei Saul como o primeiro rei de Israel. Então a escolha de Saul como rei fora uma escolha divina. E aqui eu me aproprio desta lição
para entender que a nossa chamada e vocação por Deus carece de que nós estejamos atentos, carece de que nós estejamos preocupados, porque não obstante sermos chamados, vocacionados, eleitos e escolhidos por Deus, isso não impede que talvez nós venhamos a fracassar nos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Irmãos, se não estivermos vigilantes, certamente podemos tropeçar, mas nesta noite, certamente Deus está aqui para nos falar, nos advertir e dizer: cuidado, eu tenho um plano e uma chamada para você, eu tenho um propósito com você, a sua escolha foi minha, a sua vocação é minha, mas cuidado. A Bíblia diz que, passando-se os dias ali da chamada de Saul, chega um certo dia em que o profeta Samuel, que também era sacerdote, iria subir para sacrificar ao Senhor. E a Bíblia nos relata que naquele dia o profeta Samuel demorou um pouco para subir, e aí o povo começou a ficar nervoso. E começaram a pressionar Saul, começaram a questionar Saul: cadê Samuel? E o sacrifício? E Saul, que tinha chamada para ser rei, ele foi lá e fez algo que não era para fazer. Porque, irmãos, às vezes alguém não entende a chamada de Deus. Chamada de Deus não é para aumentar o nosso vínculo de amizade. Chamada de Deus não é para sermos popstar. Chamada de Deus não é para alguém, aleluia, se apresentar como melhor cantor, melhor cantora, para se apresentar como melhor pregador, melhor pregadora, melhor dirigente. Aleluia, chamada de Deus não. Chamada de Deus às vezes envolve sofrimento, como Micaías sofreu, levou bofetada, mas falou aquilo que Deus tinha para falar. Chamada de Deus não é para nossa glória, chamada de Deus não é para nós nos exibirmos, chamada de Deus é para glorificar a Deus e edificar o povo. Chamada de Deus é para sofrer, é para chorar, mas é para ter a companhia do Espírito do Senhor dia e noite na minha e na tua vida. Aleluia. E a Bíblia diz que ele se preocupou e foi lá e sacrificou no lugar do profeta, do sacerdote. E a Bíblia diz que ali Deus rejeitou e não confirmou mais a chamada de Saul como rei. Então o início deste texto começa exatamente nesse contexto, irmãos. A rejeição da chamada de alguém que não compreendeu a chamada de Deus em sua vida. E quantos por aí foram chamados e vocacionados por Deus para serem cantores, instrumentos de Deus no louvor, e esqueceram que a glória de Deus, esqueceram que cantam e exercem o ministério para Deus. Não cantamos para ser bonitinho, irmão. O nosso louvor é para tocar vidas, e louvor para tocar vidas tem que ter uma vida no altar, tem que ter uma vida de oração. Alguém acha que cantor também não tem que orar, cantor também não tem que se consagrar, mas está errado. Aleluia. Se quiser se exibir, canta de qualquer jeito. Agora, se quiser ser um instrumento na mão de Deus, certamente vai se aproximar dele. Quantos pregadores aí não estão comprometidos mais com a verdade? Estão à torto e à direita dizendo frases bonitas de efeito, para que alguém dê glória a Deus e aleluia. E qual o objetivo da mensagem no final? Não sei. Eu sei que foi muita unção, foi muito poder, eu dei muita glória a Deus, eu pulei muito. Não, aqui é a palavra, irmão. A Bíblia diz que o nosso culto é um culto
racional, a Bíblia diz que nós devemos, como meninos, desejar a palavra como se fora inclusive o leite, o alimento. A Bíblia diz também que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui não, irmão, aleluia. Se alguém quer se exibir, que vá se exibir para lá. Aqui nós temos como profeta, como homens de Deus, mulheres de Deus, compromisso com a palavra. Se alguém não der glória, amém. Se alguém não der aleluia, glória a Deus do mesmo jeito. Não somos chamados para ser animadores de plateia. Somos homens e mulheres de Deus com a mensagem de Deus para o mundo. Não somos qualquer um, irmãos. Oh, aleluia. Não somos qualquer um. Nós temos uma coisa que o mundo não tem. Nós temos uma mensagem de Deus para o mundo. Temos que tomar consciência disso. Esse é o início desse texto. Esta é a primeira lição que temos que extrair. A chamada não é nossa, a chamada é de Deus. Tem um hino que diz: meus dons e talentos são para o que, irmãos? De servir. Meus dons preciosos são teus. Nós somos meros administradores. Não temos nada. Não somos nada. Sem Deus, sem Jesus, sem a sua graça, sem o Espírito Santo, não tem sentido, irmão. Mas oxalá que hoje nós compreendamos essa verdade de forma profunda e possamos dizer a Deus com a nossa alma: Deus, o que eu tenho, eu te ofereço hoje, Jesus. Meus dons, meus talentos, meu conhecimento, meu jeito, aleluia, tudo, Deus, está em tuas mãos, para o que o Senhor use do jeito que o Senhor quer. Não é meu, é teu. Aleluia. Glória a Deus. Após isso, a Bíblia diz que Deus diz a Samuel: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei. Aí a primeira coisa, irmãos, que eu noto aqui é que Deus não diz para Samuel que ele teria que disponibilizar o seu vaso e Deus iria encher. Deus diz: enche. Encha, Samuel, o seu vaso de azeite. É você que tem que encher. Glória a Deus. Por vezes nós aguardamos o sobrenatural de Deus. Queremos que Deus nos encontre no meio do nosso caminho, do nosso propósito, como encontrar a Paulo, para que uma revelação sobrenatural mude a nossa vida, a nossa chamada, a nossa experiência com Deus. Mas o que eu aprendo aqui é que na nossa relação com Deus há a nossa responsabilidade em buscarmos a Deus. Há a nossa responsabilidade em nos aproximarmos de Deus. Há a nossa responsabilidade de encher o nosso vaso de azeite. Não é Deus que vai encher, é você, é sua parte, é sua responsabilidade. Que a graça de Deus vá buscar, que a unção de Deus vá buscar, que a poder de Deus vá buscar. Irmão, mas é Deus que dá, é verdade. E a Bíblia nos ensina que Deus não é um Deus mau.
nem pirangueiro, nem mesquinho, mão de vaca. A Bíblia diz: se alguém é falto de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. A Bíblia diz: batei, batei, e abre-se-vos-á, buscai e acharei. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus nos ensinou qual dentre vós, sendo mal, dando pão, qual dentre vós, homem, sendo mal, o filho pedindo um pão, dá a ele uma pedra. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai que está nos céus. Deus não é um Deus mau, Deus não é um Deus ruim. Agora tem uma coisa: se quiser poder, se quiser graça, se quiser se encher do Espírito, é você que tem que buscar se aproximar de Deus. Enche o teu vaso de azeite. A Bíblia nos diz em Efésios capítulo 5 e verso 18, que Paulo, escrevendo aos irmãos ali da igreja de Éfeso, disse: irmãos, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos. Encha-se. A Bíblia diz: buscai ao Senhor. É você que tem que buscar enquanto se pode achar. Invocai-o. É você que tem que invocar enquanto está perto. Aleluia. O salmista disse: mas para mim bom é me aproximar de Deus. É você, é sua responsabilidade. Agora eu te pergunto nesta noite: qual é o teu sentimento em relação a Deus? Será que nesta noite você vai ouvir a voz de Deus dizendo: ei minha filha, ei meu filho, enche, 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 enche o teu vaso de azeite. Aleluia. A Bíblia nos diz ainda que se nós nos aproximarmos de Deus, Deus se aproxima de nós, irmãos. Às vezes esperamos a parte de Deus, às vezes esperamos a responsabilidade de Deus, esperamos que Deus impacte a nossa vida e mude a nossa história. Aleluia. Mas hoje Deus vem nos ensinar aqui por meio da palavra, irmãos. É sua parte, é você que tem que começar a buscar. Quando você começar a buscar, romper a multidão e tocar em Jesus, o milagre será liberado sobre a tua vida. A tua história vai mudar. Aleluia. O que está errado vai entrar no eixo. Mas é você, é você. É você que tem que buscar ao Senhor. Aleluia. Enche o teu vaso de azeite. Primeira coisa, você, eu, buscar nos enchermos do Espírito. Quando eu falo isso, estou falando de buscarmos ao Senhor, de nos aproximarmos dele, irmãos, por meio da palavra, por meio da oração, por meio de um compromisso com Deus. Se você quer as revelações de Deus, se você quer os milagres de Deus, fique certo, aleluia, o primeiro passo, aleluia, para a tua vida ser impactada, para a tua vida ser mudada, é você hoje começar a quebrantar o teu coração, começar, aleluia, a falar com Deus e te colocar à disposição de Deus, e se colocar, aleluia, à disposição do Senhor e dizer: olha Deus, eu estou aqui, aleluia, à tua disposição. Olha Deus, eu estou aqui para ser cheio. Olha Deus, o meu coração é teu. Olha Deus, a minha vida é tua. Olha Deus, o meu talento é teu. Olha Deus, o que eu conquistei veio do Senhor. Olha Deus, o
noite, Senhor, me colocar à tua disposição, me colocar no teu altar, me colocar na tua presença, me colocar à tua disposição para ser cheio, para ser cheia. Eu hoje, Deus, quero me colocar, aleluia, à tua disposição. Eu hoje quero ir ao teu encontro, eu hoje quero ir, aleluia, te buscar, eu hoje quero ter uma experiência sobrenatural contigo, ó Deus. Escuta, irmãos, isso é muito sério. Tem crente que vai ficar dentro do barco. Tem crente que no meio do vendaval, no meio da tempestade, ele vai buscar um lugar seguro dele, a zona de conforto dele, vai querer ficar dentro do barco. Aleluia, mas eu tenho certeza que nesta noite aqui, Deus está falando com alguém igual Pedro. Alguém, aleluia, que não vai se conformar em ficar dentro do barco, vai querer ter uma experiência mais com Deus, vai dizer assim: Jesus, se és tu, aleluia, manda eu ir ter contigo, eu quero me encontrar contigo por cima das águas. Aleluia. Alguém não vai sair do mesmo jeito, mas alguém vai sair daqui nesta noite diferente, porque Deus falou com ele, e ele está dizendo já assim: ó Deus, eu não aceito, aleluia, ser igual aos outros, eu quero experiência diferente contigo, Deus, eu quero algo diferente contigo. Aleluia. E sabe qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Vem Pedro, vem andar por sobre as águas comigo, vem provar do milagre comigo, Pedro, vem provar o que alguém não prova, vem sentir o que alguém não sente, aleluia, vem ter uma experiência diferente da dos outros, Pedro, vem comigo. Aleluia. Enche o teu vaso de azeite. É você que tem que encher, é você que tem que buscar, glória a Deus, é você que tem que se preocupar em se aproximar de Deus, é você que precisa mudar o teu comportamento e a tua postura em relação a Deus. Deus não precisa mudar a postura dele em relação a você, porque Deus está disposto a te dar graça, aleluia, mas a tua postura precisa ser igual a do salmista, assim, aleluia, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Você está entendendo o que Deus está falando com você aqui nesta noite? Você está entendendo o que Deus nesta noite está te dizendo?